Márcia Reis, psicóloga clínica, trabalho ajudando as pessoas a superar as suas dores emocionais e suas crises existenciais através das positivas ações. É isso aí, galera. Ações de amor e de vida, de autocuidado. Ações de manutenção para uma vida melhor, para que você possa manter a sua autoestima e o seu amor próprio, que é fundamental para termos boas relações, para conseguirmos tudo aquilo que a gente precisa para se sentir pessoas mais plenas, mais realizadas. E a gente vai começar aqui falando sobre a importância da dependência emocional, também conhecida como apego patológico e como amor patológico, exatamente. E uma das coisas que mais se caracteriza a dependência emocional. O que vocês acham? A coisa que mais caracteriza a dependência emocional é quando você coloca outra pessoa como centro da sua vida. Essa é a caracterização máxima de como a gente entende que alguém está se tornando dependente emocional ou está agindo como dependente emocional. Então, pessoal, a pessoa dependente emocional, ela vai ter uma necessidade muito grande de receber amor, de receber atenção e aprovação. Todos nós queremos nos sentir amados. Nós nascemos para amar e ser amado. Isso é o propósito maior da vida, do que a gente entende. Mas a pessoa com a dependência emocional, ela tem uma necessidade extrema, uma necessidade muito intensa, inclusive ela demonstra isso, o seu afeto de uma forma muito intensa, uma forma intensa negativa, não é uma forma intensa, digamos assim, produtiva. Então o tempo todo essa pessoa vai ter dificuldade, sabe para quê? Para resolver, para agir e também para decidir alguma coisa de forma independente, por conta própria. E isso causa muita ansiedade. O fato da pessoa ter que resolver suas próprias coisas, de não ter uma outra pessoa para dividir, para compartilhar, para resolver as suas coisas e para agir, isso causa uma ansiedade, um sentimento muito grande de despertencimento. É como se ela não se sentisse inteira, ela se sente desfragmentada, completamente desfragmentada. Então ela sente a necessidade o tempo todo de ter alguém para que possa dar para ela esse suporte, que ela possa se sentir. Gente, isso é um assunto muito bacana, é um assunto muito sério. Sabe por quê? Porque isso funciona como um adicto. É como se a pessoa tivesse uma adição, um vício. É como um vício mesmo, por incrível que pareça, é como um vício emocional, né? Com as relações de amizade, pode acontecer, relações mais afetivas, que é o que a gente mais vê, mas acontece entre mãe e filho, entre filho e pais, acontece entre empregador e empregado, enfim, né? Essa dependência emocional vai acontecer em todas e quaisquer relações. É muito comum a gente ver, sempre ouvir e acompanhar situações e histórias que acontecem em relações o quê? Em relações afetivas, mas isso acontece em todos os tipos de relações. A gente precisa perceber isso, né? Como que a gente age nas relações, como que é o nosso comportamento, como a gente se comporta, como a gente se relaciona, como a gente se coloca para as pessoas, né? Isso é muito importante. Então todos nós temos pessoas próximas, temos pessoas que nos são orientadoras, pessoas que nos servem de suporte e que de alguma forma a gente tem uma proximidade maior, que a gente tem uma confiança maior e que a gente dedica ali parte da nossa vida, que a gente fala mais com a pessoa, a gente está sempre ouvindo, quer sempre um conselho. Tudo isso é natural. Agora, quando isso surge de uma forma muito intensa, prejudicando a saúde mental, a gente entende, né, que isso começa a prejudicar. Então, geralmente, a pessoa que é um dependente emocional, ele tem uma postura um tanto submissa, né? Ele tem uma postura um tanto submissa nas suas relações e diante dos outros, né? Ele se coloca como uma pessoa inferior, então ele se sente muito impotente, muito incapaz. No fundo é isso. Então ele se antecipa tudo, que ele quer ser um cara legal, ela quer ser uma garota legal, uma pessoa legal, ela quer ser amada, quer ser aceita. Então muitas vezes ela acaba sendo um tanto controladora também, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco. Mas tem algumas características
que, na verdade, assim, são muito claras numa pessoa com dependência emocional, que é a baixa autoestima, é o vazio emocional, e eu vou olhar até aqui para não esquecer a submissão, a ansiedade, né? Quando está longe dessas pessoas que ela considera que são pessoas que ela precisa, que ela depende. A incapacidade de tomar decisões também. A incapacidade de tomar decisões é algo muito forte no dependente emocional. E geralmente age com impulsividade, né? Vai ali, tem muita impulsividade. E sentimentos de autodestruição, né? Porque às vezes está vendo que o negócio não está legal, a relação não está legal, a amizade não está legal, e ela está ali insistindo naquela relação muito destrutiva, que faz muito mal, tanto para ela quanto para outra pessoa. Então, é uma situação assim um tanto complexa, né? Um tanto complicado. Então imagine bem, eu quero fazer assim uma analogia, uma semelhança entre um prato, exatamente um prato, né? Um prato, digamos assim, um prato de comida com a dependência emocional, né? Quando você dá um prato de comida para a pessoa te servir, né? O que está acontecendo ali? Você não sabe a quantidade que a pessoa vai colocar, o que ela vai colocar, né? Você não sabe o que ela quer comer. Então, assim, acontece também com a dependência emocional. O que acontece? Acontece o seguinte, que você cria, né, toda uma expectativa. Então você pega a sua fome, a sua vontade, o seu gosto, né, e dá para outra pessoa. Para outra pessoa ser responsável por você e decidir o que você vai comer. O que você acha sobre isso? Então você dá o prato para essa outra pessoa decidir o que ela vai colocar e como vai colocar. Porque você diz assim, coloca para mim, né? E a outra pessoa, assim, a gente sempre avalia o outro a partir um pouco da gente, né? Então, por mais que você pergunte ao outro o que você quer, um pouco mais, um pouco menos, e por mais que o outro saiba de você, ele nunca sabe completamente de você. Então, o que acontece? Quando você dá o prato para outra pessoa te servir, você se sente bem. Por quê? Você sente assim, olha, nossa, vão me servir. Aí você se sente feliz, né? Que se sente importante, a outra pessoa vai colocar comida para mim, vai me servir. Que coisa bacana, né? E é legal, é bacana, não deixa de ser bacana. Mas você está colocando para outra pessoa a responsabilidade de te alimentar, de dar para você, né? Então isso tem um lado legal. Mas se isso não te agrada, o que vai acontecer, gente? Se isso não te agrada, você vai ficar chateada, você vai ficar decepcionada, você vai ficar magoada, você vai acabar ficando frustrada. Porque o que acontece? Se a pessoa vai e coloca só um pouquinho de comida, e às vezes a pessoa gosta de uma coisa que você não gosta, né? E vai e coloca aquilo, aí você recebe aquilo, e olha assim, gente, mas é tão pouco, é isso mesmo? E aí você come aquilo, mas você come o quê? Aquela não é a quantidade que você queria, aquilo é o que o outro queria te dar, super normal. Ele deu o que ele achou que era o melhor pra você, né? Olhou pro teu corpinho, viu você aí toda magrinha, bonitinha, vai lá, coloca um pouquinho de comida pra você. Imaginou qual era a sua fome, fez o melhor que ele podia, mas o melhor que ele podia, o que acontece? Não vai suprir sua necessidade, não vai suprir. Por mais que a pessoa te conheça, não vai suprir. Então essa é a analogia que a gente faz. Ainda tem um outro momento, né? Que você coloca, vai lá e pede pro outro, e o outro vem e coloca aquele prato cheio, enorme, e você olha aquilo, nossa gente, como que é isso? É muito pra mim. É muito, eu não como tudo isso. E aí você fica ali naquele sufoco para comer, para ser educado, para agradar. E às vezes está sempre comendo, engolindo algumas coisas que não era para engolir e comendo a mais do que deveria comer. Então, mais uma vez, você coloca para o outro o quê? A responsabilidade de preencher o seu vazio, de preencher o seu prato, de preencher o seu desejo, de preencher a sua vontade, de preencher as suas expectativas. E quando a gente coloca para o outro a possibilidade do outro preencher as nossas expectativas, nós simplesmente estamos jogando na sorte. Essa responsabilidade não diz respeito ao outro. Essa responsabilidade é sua. E é por isso que você fica frustrado. E é aí que começa o sofrimento. Exatamente, porque aí começa o sofrimento, porque você fica sentido, chateado, aborrecido, porque o outro não conseguiu entender
a sua necessidade, a sua vontade, os seus desejos e tudo que você queria na medida e na quantidade. Exatamente por isso. Então, digamos que você está com muita fome. Gente, se você está com muita fome, enche o seu prato, né? Ok, você encheu o seu prato, mas você encheu o seu prato do quê? De coisas que você gosta. Certamente, quando essa pessoa te entrega, se ela te entrega pouco, você vai ficar insatisfeito. Se ela te entrega muito, você vai sentir o como também. Uma série de outras coisas que isso vai mobilizar em você. Então a dependência emocional é exatamente isso. É como um prato que você entrega para o outro te servir. E quem tem que se servir? Quem tem que servir é você. Você tem que te servir antes de qualquer pessoa te servir. Você tem que saber o que você quer comer, a quantidade que você quer comer, o que você gosta de comer. E a dependência emocional, ela tem muito disso. O dependente emocional, ele sofre muito porque ele entrega o prato para o outro servi-lo. Ele se entrega completamente para o outro. E aí começa uma série de questões que ele vai precisar ver, rever, e que vai, em vez de ajudar a relação, em vez de ser algo positivo, né, vai ser negativo, porque ele entrega o seu eu, a sua falta de amor, o seu vazio existencial, a sua fome para o outro preencher. Ninguém vai preencher a sua fome. Haja vista que até nós temos dificuldade de entender quais são as nossas fomes. Imagine uma outra pessoa fazendo isso. Então, gente, o que acontece? Se você fica nessa de ficar mendigando comida, se você fica nessa de ficar pedindo para as pessoas te servirem, isso é muito ruim. Por quê? Porque você fica à mercê da necessidade do outro. E aí parece que não tem amor próprio, parece que não tem necessidade própria, não tem fome própria. E você tem fome. Você tem fome, você tem sede, você tem necessidade. Então a gente precisa o tempo todo estar atento a isso, o que a gente está dando para o outro, né? Para o outro preencher no nosso coração, para o outro preencher a nossa carência. O que a gente está entregando para o outro? Isso é muito sério, porque você está entregando para o outro a condição dele te servir, a condição dele te satisfazer, a condição dele te amar como ele quer. Entende? E isso é muito complicado. Então o outro não vai nunca conseguir alcançar isso, né? E é uma coisa muito interessante também, se você está muito acostumado a fazer com que o outro te sirva, a fazer com que o outro te ofereça, a sempre receber, provavelmente, se você está numa relação assim, seja de amizade, seja de afetiva, né? De homem e mulher, seja de pai e mãe, filho, né? Filho e mãe, filho e pai, enfim, seja qual for a relação. Se você está numa relação onde você recebe o tempo todo, você desaprende a se servir. Então você não consegue mais ter uma habilidade que é importantíssima, que é a habilidade do autoconhecimento, da autopercepção, de você perceber aquilo que você precisa e observar o quanto você desaprendeu. Então a gente precisa primeiro servir a gente. Precisa aprender a ser independente, aprender a nos servir para depois ter a condição de servir o outro. Exatamente isso. Então, se eu quero o tempo todo responsabilizar o outro pelo meu sofrimento, né, e nós fazemos isso, é até uma covardia, porque como que o outro vai entender o que você quer, o que você precisa, o que você não precisa? O prato de comida foi apenas uma analogia, mas é isso que a gente faz, né? O tempo todo buscando o amor no namorado, buscando o amor na mãe, buscando o amor em outro, no outro, o tempo todo esse amor no outro. E isso fica complicado, que você se considera vazio, sem a capacidade de amar, sem essa condição, você coloca a condição, né? A condição de depender do outro para sentir, para ser, para viver, para coexistir. E isso aí começa o grande problema, porque você deixa de ser autêntico. É isso aí, Ana. A Ana é bem autêntica, né? Você deixa de ser autêntico, você deixa de se posicionar, você deixa de viver a sua vida. E você deixa de ter a condição de se relacionar de uma forma plena, de uma forma mais saudável, de uma forma melhor. Então, se um dia você chega a precisar de alguém, porque todos nós precisamos, né?
que alguém coloque o nosso pratinho de comida, ok, tudo bem. Não cria expectativas. Não cria expectativas.